Neste vídeo, vou apresentar mais um marcador para auxiliar na identificação da adequada assistência ventilatória em PSV. Vou apresentar a pressão de oclusão das vias aéreas, conhecida como P01. P01 é a queda na pressão das vias aéreas em 100 milésimos de segundos após o início da inspiração. E a P01, ela vem sendo adotada na prática clínica porque já é comprovadamente um marcador confiável, rápido e viável feito à beira do leito. A P01, portanto, é uma medida confiável do drive respiratório, porque como a oclusão é rápida, 100 milésimos de segundos, o valor da P01 não é afetado pela resposta do paciente à oclusão e é independente da mecânica respiratória do paciente. Portanto, não é uma medida de força. Não confunda P01 com a pressão inspiratória máxima. Não são a mesma coisa. P01 não mede força. Para medir a P01, o ventilador mecânico ele precisa ter esta função, que é encontrada somente em ventiladores mais modernos. No SDVM, é possível fazer a medida da P01 na modalidade PSV. Para realizar essa medição, basta clicar em Menu de Opções, clicar em Parâmetros e selecionar aqui nos parâmetros a pressão de oclusão. Adicione a pressão de oclusão para que apareça aqui ao lado. Como o SDVM ele só simula essa medição, a medida da P01, ela vai ser feita de acordo com a configuração do paciente aqui para a situação simulada. Então, será de acordo com o caso clínico. Por exemplo, se for configurado que a cada ciclo ventilatório, cada um desses ciclos ventilatórios, o esforço inspiratório do paciente seja alterado, vai ser modificado, então haverá um registro de P01 a cada ciclo ventilatório, sendo uma medida contínua. O usuário não precisa ficar vindo aqui até os parâmetros, fechar a pressão de oclusão, a P01, e colocar novamente. Não é necessário, vai ser contínuo. Já nos ventiladores mecânicos, o operador ele deve acionar o botão da P01 para fazer esta medida. É recomendado que sejam feitas no mínimo 3 medidas, com intervalo de 1 minuto entre as medidas. Em seguida, deve-se fazer a média dos valores obtidos em cada medida. Ficou complicado? Então vamos descomplicar na prática utilizando o SDVM. Como eu já mostrei, para obter a P01 no SDVM, clicar em Menu de Opções, Parâmetros e adicionar como parâmetro a pressão de oclusão. Ao adicionar a pressão de oclusão, vai aparecer, quando o SDVM medir, a P01, o valor da P01 aqui no lado direito da tela. Apareceu a primeira medida, 4,2 centímetros de água. É preciso pausar após a primeira medida? Não, eu só pausei porque eu vou anotar esse valor, já que este valor será importante, mais para frente você vai entender. Então, o primeiro valor da P01 foi de 4,2 que o simulador me forneceu. Vamos para o segundo valor. Atenção, no ventilador mecânico real, você vai acionar o botão de P01, o ventilador vai fornecer para você o valor da P01, a primeira medida, você aguarda 1 minuto e aí sim aciona novamente o botão da P01. Aqui no SDVM não tem como fazer isso, então essa medida ela é contínua. Ela vai acontecer, essa medida e o fornecimento do valor da P01 de acordo com a configuração do paciente simulado, tá? Então, não precisa ficar pausando o simulador. É só para poder realmente anotar e mostrar as medidas para que você entenda o processo de medição da P01 e o que você vai fazer com esses valores, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tornar a ligar o simulador e aguardar a segunda medida da P01. Já forneceu para mim. Vou pausar de novo, 3,3 centímetros de água. Eu vou vir e anotar. Lembrando que é importante você anotar esses valores ou salvá-los no seu ventilador mecânico, tá? 3,3 centímetros de água, segunda medida. Então, agora, eu vou querer a terceira e última medida da P01. Aguardo
o ventilador, o simulador fornecer essa medida da P01 para mim. Terceira medida, 2,1. Então, eu vou vir aqui e anotar a terceira medida de 2,1. Por que isso é importante? Porque agora eu tenho que pegar 4,2, primeira medida, somar com 3,3, segunda medida, e somar com 2,1, terceira medida. Esse somatório me fornece uma P01 de 9,6 centímetros de água. Essa é a P01 do paciente? Não, porque agora, com esse somatório de 9,6 centímetros de água, eu tenho que fazer a média. E como que eu faço? Somando e dividindo por 3. Então, é 9,6 dividido por 3, que me fornece um valor de P01, né? Seria o valor final de menos 3,2 centímetros de água. Por que menos? Porque a gente usa menos para pressões, e P01 é uma pressão de oclusão. Então, este paciente simulado, nesta situação simulada, tem uma P01 de menos 3,2 centímetros de água. Em pacientes ventilados mecanicamente, os valores ideais devem ficar entre menos 1,5 a menos 3,5 centímetros de água. Então, como esse paciente tem menos 3,2 centímetros de água de P01, esse paciente está com uma assistência ventilatória adequada. Agora, valores acima de menos 4 centímetros de água indicam drive ventilatório e trabalho respiratório elevados. E aí é preciso fazer ajustes juntamente com a análise dos demais marcadores. E se você ainda tem alguma dúvida, quer mais referências, não deixe de ler o material de apoio em PDF disponível aqui na plataforma e o conteúdo no e-book, onde terão todas as referências. E então, até o próximo vídeo!